Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente sua vida. Estamos meditando na palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu João, caminhando capítulo a capítulo, e hoje estamos no capítulo 9. E o capítulo 9, no seu início, versículo de 1 a 12, diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos seus olhos, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os discípulos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros, não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu ele: Não sei. A história desse cego de nascença, chamado assim na Bíblia, é uma história muito interessante e traz algumas lições para nós. Primeiro, nós vemos que Jesus estava caminhando e deparou-se com esse cego no seu caminho. Os discípulos perguntaram a Jesus: foi ele que pecou ou foi seus pais que pecaram? Porque isso era um entendimento religioso naquela época, que por conta do pecado aconteceria algum mal. A gente pode lembrar disso quando Jó está com seus amigos e os seus amigos debatem entre eles ali o que Jó teria feito para estar vivendo todas aquelas coisas. Então Jesus ele responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifeste nele a glória de Deus. Jesus não está dizendo que esse homem não tinha pecado, nem que seus pais não tinham pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos ali nesse momento é que não é a cegueira dele causada por um pecado específico. Isso é algo que aconteceu naturalmente. E esse é um princípio bíblico, porque a Bíblia diz que o sol nasce para o justo, para o injusto, para o bom e para o mal. Tanto a chuva desce para o céu, para um e para outro. Então, as coisas que acontecem de uma forma talvez automática. Coisas boas acontecem com pessoas ruins e coisas ruins acontecem com pessoas boas. Isso é natural. Então Jesus ele diz para que se manifestasse nele a glória de Deus. Então, esse encontro foi um encontro transformador. Vamos pontuar aqui pelo menos 3 verdades. A primeira já disse aqui, as dificuldades fazem parte da vida. E as dificuldades têm seus propósitos específicos. Eu creio que Deus não permite uma dificuldade na nossa vida para nossa destruição. Ele permite para que tenhamos a oportunidade de crescer, de ficar mais forte, de superar, de aumentar a nossa fé. Em Jó, todo aquele ocorrido, a gente vê no final do livro Jó dando um testemunho. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem, por isso me abomino no pó e na cinza. Então Jó tinha um conhecimento de Deus superficial. As dificuldades levaram ele a uma reflexão, a um pensamento. No final do livro a gente vê um diálogo dele com Deus. E depois desse diálogo,
ele testemunha que o conhecimento que ele tinha de Deus era muito raso, e agora ele tinha alcançado um nível mais profundo desse entendimento e desse conhecimento de Deus, o que o levou a olhar para si de uma forma pequena diante desse Deus que é grande. Então essas dificuldades fazem parte da vida. Não há ninguém que possa dizer: eu não tenho dificuldade, eu nunca tive dificuldade ou eu nunca terei. Pode ter certeza, em algum momento da vida vamos passar por dificuldade. E Jesus disse isso: no mundo tereis aflições. Por quê? Porque esse é o ambiente criado pelo pecado. Então o pecado existe no mundo. E por conta da existência do pecado no mundo, todas as pessoas que habitam no mundo estão sujeitas a passar por dificuldades. Nós não teremos dificuldades somente quando estivermos na glória com o Senhor. Ponto 2. Toda dificuldade pode, grave bem esse verbo, pode glorificar a Deus. Porque as dificuldades vêm para nós e nós temos a opção de lutar, de batalhar, de confiar ou simplesmente se entregar, recuar e aceitar uma derrota. Jesus veio para nos dar luz, entendimento, clareza. Se nós estivermos cegos, nós não enxergaremos na frase comum a luz no fim do túnel. Então esse homem nasceu cego, ele não enxergava possibilidade para sua vida, e o texto diz que ele era conhecido pelos outros como um mendigo, como alguém que vivia pedindo a misericórdia, o favor, recursos de outras pessoas. E Jesus, ao encontrar-se com ele, tira ele dessa situação de miséria, tira ele dessa situação humilhante e agora restaura a sua visão para que o nome de Deus seja glorificado. Nós vemos claramente isso porque, ao verem novamente esse homem, agora num estado mais digno, enxergando e não mais pedindo esmola, eles perguntam: é esse o mesmo que a gente viu? Quantos testemunhos nós temos de pessoas que foram transformadas, se encontraram com Jesus e tiveram uma mudança radical na sua vida? É isso que Jesus proporciona quando nos encontramos com Ele, quando ouvimos Ele e quando obedecemos. Foram os 3 passos desse homem. Ele se encontrou com Jesus, ele foi tocado por Jesus, ele ouviu Jesus falar, ele acreditou em Jesus e ele obedeceu, porque Jesus fez lama, passou nos olhos dele e ele não enxergou. Jesus disse: vá ao tanque de Siloé, lave-se. O texto faz questão de não dar nenhuma previsão para ele. Jesus não perguntou, como em outros milagres: você quer ver? Você quer enxergar? Ele simplesmente passou lama nos olhos desse homem e falou: lava-se no tanque de Siloé. Ele obedeceu. E ao obedecer, ele passou a enxergar. Não há como a luz vir sobre você. Não há como a cegueira ser desfeita, se não crer. Se não crermos no Senhor Jesus e se não obedecermos a Ele. A nossa vista é restaurada a partir do momento que obedecemos a Ele. Então esse homem, ao crer em Jesus, ao obedecer Jesus, mesmo que ainda ele não conhecesse Jesus, veja bem, ele apenas creu. Quando perguntaram a ele: quem fez isso com você? Ele falou: um homem cuspiu na terra, fez lama, passou nos meus olhos e eu passei a ver. Ele mandou eu ir ao tanque de Siloé e quando eu fiz isso, eu comecei a ver. Então esse homem não era um seguidor de Jesus, ele teve um encontro com Jesus e nesse encontro houve transformação. Então a nossa vida, as nossas dificuldades, elas também podem ser elementos fundamentais para que o nome do Senhor seja glorificado.
basta que a gente se encontre com o Senhor nessas dificuldades e Ele sim tem o poder de transformar a nossa vida. Terceiro ponto, o encontro com o enviado de Deus muda todas as coisas. Eu não sei se você está passando por alguma dificuldade, talvez esteja, porque nesse mundo, né, talvez a gente não encontre alguém que diga, eu não tenho nenhuma dificuldade. Mesmo as pessoas que têm uma vida com recursos, ele certamente tem alguma coisa na sua vida que traz ainda para ele dor e sofrimento. Porque isso é algo comum nesse tempo e nesse mundo que vivemos aqui. A dor, o sofrimento sempre vão fazer parte da nossa história. Mas encontrar-se com Jesus, o enviado de Deus, o ungido de Deus, é um encontro que pode transformar. Mas não é um encontro casual, como muitos têm. Porque muitas pessoas gostam de receber oração. Você já viu isso? As pessoas, você pergunta, quer que ore por você? 100% ou 99% das pessoas vão dizer, eu aceito uma oração. Por quê? Porque eles creem que através da oração alguma coisa possa ser mudada. Mas encontrar-se com o Senhor, acreditar nele, é algo que poucos fazem. Obedecer, então, a gente vai caindo essa porcentagem. Mas os milagres de Deus, elas vêm através da fé, através do ouvir Jesus e através do obedecer Jesus. Você hoje, talvez na sua vida, tenha a oportunidade de ver a glória de Deus se manifestando sobre a sua vida. Casamento, família, finanças, vida profissional, vida amorosa, sentimental, emocional, física. São várias as possibilidades da glória de Deus se manifestar. E eu creio, né, que Jesus, esse mesmo Jesus que se encontrou com o cego, ele pode se encontrar contigo hoje. Se você quiser, deixe seu nome, pedido de oração aí nos comentários e eu vou estar orando por você, para que haja um encontro desse enviado de Deus, que ao encontrar-se contigo, certamente vai mudar a sua história, a sua realidade e tirar de você a cegueira que tanto faz sofrer você e aquelas pessoas que estão ao redor de você. Ficamos por aqui. Espero que essa palavra te abençoe. Se você gostou, faz um comentário aí, se concorda, se discorda. Vamos ter uma conversa inteligente. Vamos debater esse assunto. E se você crê que Deus pode transformar alguma área da sua vida, eu também creio. E quando dois ou mais concordam sobre qualquer coisa aqui na terra, o nosso Deus faz. Fica na paz, em nome de Jesus. Se Deus permitir, amanhã nos encontramos novamente.